Boa noite, caros alunos e alunas. Começaremos hoje a webconferência número 1 de 2 webconferências da disciplina de Psicologia da Educação do curso de Licenciatura em Geografia. Muito obrigada pela participação de todos. Espero que seja aproximadamente 1h15 de discussão e de reflexão de algumas contribuições do contexto psicológico ao contexto de interação professor e aluno. Bem, agora sim. A senhora pode ver das... Queridos alunos, me desculpem, é a primeira webconferência que eu passo pela experiência, então peço desculpas de alguns contratempos, como peço desculpas do reagendamento que nós tivemos da última data, pois eu tive um imprevisto de saúde, ok? Então, a proposta da pergunta da nossa webconferência hoje é justamente refletir, discutir, e eu espero que vocês interajam comigo, que é quais são as dificuldades e facilidades existentes na interação entre professor e aluno. Essa pergunta eu propus no sentido de podermos trazer ao campo prático os conceitos da psicologia para a formação profissional de vocês, pois justamente vocês estarão atuando no contexto de sala de aula, que é um contexto complexo e bastante exigente ao professor. Então, vamos lá. É importante destacarmos que o objetivo, a finalidade da psicologia da educação é a de utilizar e aplicar os conhecimentos, os princípios e os métodos da psicologia para a análise e o estudo dos fenômenos educativos. Então, essa relação, essa junção da psicologia com a educação é uma proposta de melhoria dos processos, das práticas educativas, principalmente voltadas ao contexto escolar. Nesse sentido, nós vemos pela literatura que existem 2 grandes grupos de análise para entender, para compreender o que acontece numa sala de aula ou numa interação entre professor e aluno. O primeiro grande grupo é o grupo que os autores destacam como variáveis intrapessoais ou características internas dos alunos e alunas. Esse é um grupo. O segundo grupo envolve as situações escolares de ensino e aprendizagem. Vamos destacar, vamos detalhar cada um desses grupos para vocês começarem a organizar e a identificar as variáveis e os fatores que envolvem a interação professor e aluno. O
primeiro grupo, chamado de variáveis intrapessoais ou características internas dos alunos e alunas, envolvem alguns pontos, como, por exemplo, a maturidade intelectual do aluno, a maturidade ou características emocionais, psicológicas desses alunos, a questão social desse aluno, variáveis relacionais, que seriam as relações, os grupos e a forma como esse aluno se inclui, interage com outros pares ou com professores e familiares, e as variáveis psicomotoras. Como que esse aluno se comporta de uma forma motora e de organização motora e espacial. Desculpa. Outras características, as experiências e os conhecimentos prévios, o que esse aluno já carrega com ele quando ele está lá em sala de aula. As experiências que ele já passou, o conhecimento acumulado dele, as crenças, as visões que ele já tem construídas ao longo da sua história. As características atitudinais, a forma como ele reage, a forma como ele decide, as características afetivas, como ele se posiciona em relação ao humor, em relação à expressão de sentimentos e expressão do próprio afeto. E as características de personalidade. É uma criança, um adolescente mais baixo, é uma criança com comportamento mais agressivo. Qual é o jeitão desse aluno? É importante destacarmos que quando nós pensamos nesse indivíduo, nesse aluno ou aluna, nós sempre temos que ter um cuidado, uma cautela para entender que o comportamento humano, o comportamento daquele indivíduo, ele é um comportamento sempre muito complexo, que envolve inúmeras variáveis. Essas variáveis, segundo Skinner, que é o fundador do behaviorismo radical e que serve de filosofia à análise do comportamento e que entende o indivíduo como um ser ativo, ele descreve que, para entendermos o comportamento humano, nós sempre temos que considerar 3 grandes grupos, 3 grandes níveis de seleção do comportamento humano, que é a forma como ele conceitua. Só desse jeito, dessa maneira, nós temos condições de ter uma análise mais profunda e cautelosa para responder o porquê que as pessoas se comportam da forma como se comportam. O primeiro nível de seleção do comportamento, Skinner diz que é o nível filogenético, de filogênese, ou seja, todos nós, humanos, fazemos parte de uma mesma espécie. Primeiramente, nós temos que considerar a nossa estrutura orgânica, a nossa estrutura biológica. Então, esse é o primeiro nível a ser considerado. Quando nós explicamos o comportamento, não podemos perder de vista que organismo é esse. Como que esse organismo funciona em termos orgânicos, biológicos. Após isso, Skinner fala, bem, se todos nós partimos do princípio que somos seres da mesma espécie, o que nos torna seres individuais, seres com uma história específica? Skinner propõe, então, o segundo nível de análise, que é a análise ontogenética, que é o nível que fala da nossa individualidade. Cada ser humano, ele é único. Por quê? Porque cada um de nós
passa pelas experiências de uma forma especial, de um jeito único. Pais, família, amigos, escola, cada um de nós compõe a sua própria experiência, o que nos dá esse grau de ser, caso, seres únicos. Mas nós somos seres sociais. Pensando nesse terceiro nível que amplia, que faz com que nós tenhamos que enxergar o macro, uma análise macro, Skinner propõe o terceiro nível, que se chama de análise do nível cultural. O que ele entende por cultura? Todos os aspectos mais amplos que influenciam, que contribuem com o nosso comportamento, com todas as nossas aprendizagens, com todo o nosso desenvolvimento. Por cultura, nós entendemos os contextos mais amplos como educação, sistema educacional, sistema político que nós estamos inseridos, sistema econômico, a nossa nacionalidade, sistemas religiosos. Então, todos esses sistemas contribuem para a formação do indivíduo. Quando nós pensamos em um ser humano, nós temos que ter essa capacidade de análise crítica, de considerar as características envolvidas em cada um desses níveis. Assim, nós temos a certeza de ter um olhar profundo e complexo daquele indivíduo. Essa frase é uma frase para a gente refletir e carregar conosco, justamente porque nós trabalhamos com seres humanos. Por mais que cada área técnica tenha o seu conhecimento, seu objeto de estudo, nós, pensando na psicologia e pensando na geografia, nós temos o contato com o ser humano. Então, temos que lembrar que há uma história detrás de cada pessoa. Há uma razão pela qual cada um é como é. Precisamos pensar nisso antes de julgar, antes de ter uma opinião, antes de ter um pré-conceito sobre determinado indivíduo. Principalmente quando nós transportamos essa reflexão para o contexto de sala de aula. Assim, tendo esse cuidado, tendo essa cautela, estando sensível à história de vida daquele indivíduo, considerando todas as suas facilidades e as suas dificuldades, nós temos uma prevenção, não culpabilizar o aluno quando ele não aprende. Quando o seu relacionamento, por exemplo, com o professor ou com os seus pares, não vai bem. Então, é importante que a gente sempre busque uma análise mais ampla para pensar aquele aluno, pensar aquele indivíduo. O segundo grupo, que se relaciona à identificação das situações escolares de ensino e aprendizagem, corresponde a algumas variáveis como as características daquele professor, a personalidade, a forma de ensino, a sua crença sobre o que é ser professor, a sua crença sobre o que é ser aluno, as variáveis que envolvem as condições materiais em que se desenvolvem as atividades escolares, recursos, acessibilidade, planos de ensino, a metodologia do ensino utilizada, o próprio contexto institucional, o contexto mais amplo daquela escola, desse sistema educacional, e, por fim, as dinâmicas de grupo e as relações interpessoais dentro da própria instituição.
Essas são as variáveis e os fatores que envolvem o segundo grupo, que nós denominamos de situações escolares de ensino e aprendizagem. A Tânia fez um comentário que é muito do ser humano julgar, né, as pessoas, até de uma forma sem perceber, de uma forma automática. E isso, Tânia, e todos os acadêmicos, é algo importante para a gente pensar. Por mais que seja automático, não necessariamente traga algum benefício às relações. Certamente nós precisamos de alguns modelos, de alguns formatos mentais para enquadrar, para nomear, para adjetivar alguns fatos que nós encontramos na realidade. Porém, nós precisamos olhar para isso de uma forma mais cuidadosa quando nós pensamos justamente numa interação especial e específica, voltada ao desenvolvimento humano, como é o caso da interação professor e aluno. O Jorge também comentou que ele leu que para Skinner, crenças e pensamentos não iniciam comportamento. Essa colocação do Jorge é uma colocação bastante importante e que determina e que traz um quadro filosófico do Skinner. Né? Acredito que a gente não tenha a possibilidade de explorar de uma forma aprofundada e detalhada nessa webconferência ou na nossa disciplina. Porém, o Jorge fez um apontamento muito relevante. Para Skinner, eu vou explicar de uma forma, e vocês me sinalizam se isso ficou claro. Para Skinner, comportamento se refere a pensamento, a sentimento e a ação observada. Pensamento é comportamento, sentimento é comportamento. Eu jogar a bola é comportamento. Então, o comportamento, o pensamento e o sentimento não causam. Por quê? Porque eles são o próprio comportamento. Eles podem ser operacionalizados, estudados como o próprio comportamento. Por quê? Porque eles interferem no meio. E o meio interfere nesses pensamentos, nesses sentimentos e na própria ação. A Cristianise comentou: a professora não acha que atualmente tudo é rotulado? As crianças, principalmente. Parece que se uma criança não tem um modelo padrão, logo é tida como problemática. Cristianise, você tocou num ponto que é o ponto do meu grande interesse como pesquisadora. O meu doutorado, a minha pesquisa, o programa de intervenção que eu trouxe para o Brasil trabalha nessa direção. É uma contribuição para quê? Para que a gente consiga mudar ou ir alterando gradativamente essa cultura que nós temos. Estou falando agora do nosso sistema educacional, porque cada cultura também apresenta algumas características específicas de que o rótulo causa um certo alívio, ou um grande alívio imediato. Esse é um risco muito forte, queridos alunos. Por quê? Porque muitas vezes, né, esse rótulo ele não explica o porquê que aquela criança está funcionando daquela forma. O rótulo muitas vezes não consegue envolver as inúmeras variáveis, os inúmeros fatores que contribuem, que causam, que fazem sobreviver, por exemplo, determinado comportamento daquela criança, daquele indivíduo ou daquele aluno. Então, o rótulo, muitas vezes, ele é um caminho simplista, e tende a seguir dois caminhos bastante, assim, arriscados, né? Que um caminho seria culpabilizar, né? Responsabilizar o indivíduo por ser quem ele é, e como se não tivesse possibilidade de mudança do comportamento.
E o rótulo traz uma explicação, que é o segundo risco, circular. O que a gente fala de explicação circular? Por exemplo, essa criança é agressiva. Ela é agressiva porque bate nos outros. Ela bate nos outros porque ela é agressiva. Compreenderam o que é uma explicação circular? Nós trazemos um rótulo, eu estou falando de um rótulo no sentido de ser algo superficial. Não estou, nesse momento, falando de um diagnóstico, de uma avaliação profissional cuidadosa, embasada, né? Seja psiquiátrica, neurológica, psicológica. Mas no rótulo, muitas vezes faz com que o indivíduo interaja de tal forma que não potencialize as características positivas, por exemplo, do aluno. Assim, né, vamos dizer assim, o nosso risco enquanto professores, enquanto promotores do desenvolvimento humano, é não conseguir dar oportunidades, contextos para aquele aluno se desenvolver. Então, a nossa explicação fica muito restrita. Se nós partimos do pressuposto de que uma criança é agressiva porque bate porque é agressiva, nós não abrimos espaço para identificar como que é o funcionamento familiar, quais são as características dessa criança. Esse contexto é um contexto que tem coisas boas, coisas prazerosas, esse contexto é um contexto que pune muito essa criança, que tem um controle aversivo, coercitivo muito forte. Por que esse comportamento está sobrevivendo? Será que é um comportamento que de fora não é adequado, mas que, quem sabe, internamente, para as relações que essa criança vive, para as relações que essa criança estabelece, não é um comportamento que tem valor de sobrevivência? Então, é importante a gente ampliar um pouco mais esse questionamento. A Franciele fez um comentário bem importante, que ao longo da webconferência eu trago material justamente para a gente pensar que, ao longo do tempo, os estilos, por exemplo, de professores, eles foram mudando, assim como a forma como os pais educam os filhos também foi se alterando ao longo do tempo. Né, o que nós temos, de uma forma geral, bem identificado, por exemplo, nós tínhamos pais com um perfil muito mais autoritário, comparando com o momento atual de cultura, de sociedade. A Marlene fez um comentário que eu vejo que é também bastante que muito do que as crianças apresentam na escola vem de situações familiares. Claro, é delicado e importante a gente não transferir tudo para a família, mas nós sabemos que o primeiro ambiente de socialização da criança é o contexto familiar. A escola é o segundo grande contexto de desenvolvimento das crianças. Mas nós precisamos considerar, sim, que quando nós recebemos esses alunos, essas crianças, esses adolescentes, eles já carregam uma história de vida prévia. E nós precisamos é importante que tenhamos um cuidado, uma sensibilidade a isso, assim como nós gostamos que as pessoas nos considerem, né, como seres com uma história grande. Não tem como todo mundo saber das nossas dores, das nossas cicatrizes. Então, quando nós temos uma postura amorosa nas nossas relações, isso torna a relação, um clima, um contexto muito mais agradável.
Muito obrigada pelas contribuições e espero que a gente possa ir desenrolando a nossa webconferência justamente dessa forma. É muito importante para mim também aprender a ser professora nesse novo contexto. E o comportamento de vocês me ajuda muito nesse sentido. Como nós estávamos falando, são inúmeras as variáveis que envolvem o contexto educacional. O contexto educacional, as relações humanas, elas são fenômenos complexos. Muitas variáveis, muitos fatores acontecem ao mesmo tempo. Isso faz com que o professor tenha uma tarefa duplamente árdua. Porque, ao mesmo tempo que ele tem que olhar para a turma toda, para o comportamento coletivo dos alunos, ele tem essa necessidade de olhar para o comportamento individual. Nesse sentido, nós temos a contribuição da análise do comportamento, que diz que o professor tem uma tarefa magnífica, que é o quê? Construir contextos de desenvolvimento humano para esse aluno. É criar possibilidades, oportunidades para que esse aluno se desenvolva de uma forma positiva e com uma probabilidade alta de sucesso na sua trajetória escolar. A Marlene, o Maicon, voltando um pouquinho aqui, o Maicon fez um comentário que os nossos pais e avós nos criaram num sistema mais autoritário e rígido. Por isso as crianças de hoje estão diferentes. Realmente, nós percebemos uma mudança dentro da psicologia, nós chamamos de estilos parentais, que é o jeitão, a forma como os pais conduzem a educação dos filhos. E nós vemos que aconteceu uma mudança ao longo do tempo. Quem sabe a gente não posso falar nem melhor nem pior, porque as variáveis que envolvem essa mudança de estilo parental também são bastante amplas, né? Por fatores econômicos, por fatores históricos, mas realmente aconteceu uma mudança. E daqui a pouquinho nós vamos ver como esse quadro de estilos parentais faz com que a gente pense também na forma como nós somos professores. Pode ser, a Marlene fez um comentário de que quando entramos numa sala de aula com adolescentes, devemos estar abertos e sensíveis às necessidades emocionais deles também. Marlene, esse é um ponto que transforma muito uma interação professor e aluno. Se vocês tiveram a possibilidade de acompanharem aquele seriado que eu sugeri na nossa disciplina, na nossa plataforma, que é o seriado chamado Merli, que está disponível no Netflix, a gente vai poder perceber o quanto uma atitude empática, uma atitude colaborativa, sensível às necessidades emocionais dos alunos, o quanto essa predisposição do professor ao fator emocional dos alunos faz de diferença nessa trajetória escolar, né? Nós temos a possibilidade de visualizar tem de impacto de desenvolvimento, quanto um professor com uma característica mais autoritária, distante, com fator afetivo irrelevante, o quanto ele recebe desses alunos. Né? Então, isso é importante refletir. Se vocês tiverem a possibilidade de assistir esse seriado, vale muito a pena. Não estou, pessoal, acho que isso é importante, não estou dizendo que todo seriado precisa ser aplaudido, mas o seriado é um recurso que vale no nosso processo de reflexão de como a gente acessa os nossos alunos, principalmente o contexto
da adolescência, que é um contexto mais exigente, que tem características muito específicas. Bem, seguindo um pouco adiante, nós falamos que o professor, ele precisa criar contingências de ensino. O que é isso? É ele ter claramente definidos comportamentos a serem aprendidos pelos alunos, e gerar condições ambientais para que eles se estabeleçam. Vamos pensar no seguinte exemplo, do seriado novamente, e que o Jorge está assistindo e está gostando muito. Fico feliz, Jorge, que você está assistindo e está achando válida essa sugestão. Criar contexto é se comportar como esse professor Merli do seriado. É ter um diálogo, é ouvir a sugestão do aluno, é conseguir acessar por meio de vocabulário esse aluno, essa faixa etária específica. Para quê? Para que, imagine, criar uma atmosfera, um espaço propício ao engajamento, à colaboração do aluno. Por que isso? Porque nós temos um contexto prazeroso, gostoso, faz com que a gente aprenda mais. Muito também daquele vídeo que eu sugeri para vocês no início da nossa disciplina, que foi feito, relatado pela Marta Ubin. Então, quando nós criamos um contexto de desenvolvimento, nós estamos dando ferramentas, possibilidades para que o outro consiga ir em frente. Né? É muito fácil, quem sabe, de nós transportarmos para uma situação cotidiana comum a todos nós. Se nós estamos num ambiente em que as pessoas nos xingam, demonstram desagrado, não conversam, falam mal, nós provavelmente não queremos ficar nesse lado. Quando nós vamos num contexto que recebemos um elogio, que somos ouvidos, que podemos nos expressar, que é um contexto agradável, que é um contexto de alegria, nós queremos ficar mais nesse contexto. Então, o professor tem essa tarefa e essa responsabilidade. Quando nós falamos de uma relação professor-aluno positiva, nós precisamos saber que ela deve ser baseada na confiança, na compreensão, na atenção, no incentivo à cooperação e motivação dos seus alunos. São alguns comportamentos que a literatura, por meio de pesquisas, descreve como os caminhos que aumentam a chance de sucesso na interação professor e aluno. E isso, certamente, queridos alunos, reverte a própria profissão do professor. A gente já sabe, tem estudos que mostram isso, que justamente quando tem um clima, tem uma relação prazerosa, uma relação de confiança, de compreensão, de apoio, de incentivo, o estresse do professor também diminui. O Sadraque fez um comentário que eu acho válido pontuar de uma forma geral, que é o professor com esse apoio emocional que a gente vem discutindo, que vocês estão refletindo, que o professor ajude o aluno a construir o seu próprio caminho. Tem uma charge, eu não vou conseguir afirmar exatamente de quem é. Eu acredito que é da Mafalda, que fala assim, a gente estuda para saber dar respostas. Mas quando, ou a partir de quando que a gente vai começar a aprender a fazer perguntas? E esse é um caminho importante. Nós temos um aluno ativo
né? Não somos mais, ou não tem possibilidade de sustentar aquele modelo de professor como transmissor de conhecimento. Então, essa é a nossa preocupação, de certa forma, próxima ao contexto educacional dos pais. Os pais, têm aquele ditado, criam os filhos para o mundo. Então, o professor que está ali também precisa dar condições para que esse indivíduo consiga alavancar a sua própria história. Quando nós falamos, esse conceito é muito importante a gente definir. Quando nós falamos de interação professor-aluno, nós estamos nos referindo às trocas comportamentais entre os indivíduos e é a mais diretamente observável e acessível. É o que a gente consegue identificar que está acontecendo aqui e agora. A partir da análise do comportamento, nós entendemos a interação professor e aluno como uma relação de interdependência entre ambiente e indivíduo. Ou seja, o indivíduo modifica o ambiente e é por ele modificado. Eu acredito que vocês lembrem dessa videoaula. Ou seja, nós atuamos nesse ambiente e nós somos modificados por ele. Assim como nós criamos, né, possibilidades para a construção desse conhecimento, nós nos formamos professores à medida que nós estamos em sala de aula. E eu acredito, se vocês já atuam ou em breve vão atuar, vocês verão que cada turma, cada grupo de alunos faz com que vocês sejam um professor. Nós não somos o mesmo professor para todas as turmas, porque cada turma tem sua característica. Essa frase do Paulo Freire é uma frase importante para a gente refletir e destacar. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Essa frase é de Paulo Freire. Paulo Freire tem uma construção filosófica, epistemológica, claro, que é diferente, né, específica, comparando com Skinner. Mas, de forma geral, Skinner fala a mesma coisa. É por meio da interação, é por meio dessa troca, de eu no ambiente, recebendo as consequências desse ambiente e me construindo. É linda essa frase, né, pessoal? Que bom que vocês gostaram. É uma frase de arrepiar. E, nesse sentido, essa frase de Paulo Freire nos ajuda a compreender algumas distorções que Skinner sofre, né? Porque Skinner, eu ouço muito isso em sala de aula, é visto como, entende como se Skinner olhasse o ser humano como um ser passivo. O professor só seria o transmissor de conhecimento, e Skinner fala que não, fala que o professor se constrói, professor quando ensina, o aluno se constrói aluno quando aprende, e é essa troca que faz com que essa interação aconteça de tal forma. Lucélia, eu concordo com você, né? Muitos professores não fazem uso dessa frase. E isso faz, queridos, que a gente pense, e eu sempre pontuo isso com as minhas turmas, assim, faz com que a gente pense que tipo de professor a gente quer ser. Qual é a nossa visão de homem? Qual é a nossa visão de mundo? Qual é a nossa visão do que é ser professor? E eu tenho certeza que quem opta por acreditar e praticar essa frase de Paulo Freire tem muito mais sucesso, como profissional, como pessoa. A Cristianise tocou num ponto que eu sempre gosto de pensar, que é
pessoal, se a gente para avaliar, isso já tem pesquisa descrevendo dentro da psicologia, a gente para pensar, qual a lembrança que nós temos de um bom professor? E qual a lembrança que nós temos de um mau professor? Percebam o impacto que cada um deles teve na nossa trajetória enquanto aluno. Assim, a gente pode despertar um pouco mais o nosso sentimento como aluno, para que a gente consiga ter uma força, um caminho mais embasado quando nós atuamos em sala de aula. Então, a forma como os professores interagem com seus alunos e o clima emocional presente na sala de aula influencia o comportamento da criança, que, por sua vez, influenciam as habilidades utilizadas pelos professores no dia a dia. E o comportamento da criança, e a criança influencia o comportamento do professor. É fácil pensar quando nós vemos crianças mais quietinhas, o que crianças mais quietinhas causam no comportamento do professor, como que esses professores interagem com essas crianças, e vice-versa, crianças mais agitadas, mais elétricas, como que isso acontece? São interações com características específicas. Então, pensando nessa interação professor e aluno, nós temos que destacar algo que falamos, que foi as crianças já apresentam formas de se comportarem que foram aprendidas no seu ambiente familiar, nas interações com os seus próprios professores anteriores, com seus pares, suas amizades, e na própria comunidade, grupos sociais que ela está inserida. Então, quando nós olhamos para esse aluno, essa história prévia deve ser considerada. Essa é a ilustração para pensar em todas essas variáveis que o aluno carrega consigo mesmo naquele contexto de sala de aula. Já, por outro lado, o professor também carrega a sua própria história, né? E que muitas vezes não é olhada, não pode ser identificada de uma forma tão imediata. O que nós podemos ver, pessoal? Comportamentos de outros professores e demais profissionais da escola pode ser uma variável que interfira no comportamento do professor. As condições de trabalho, que nós temos uma discussão muito ampla, pensando no nosso contexto de sistema educacional, né, do nosso país. Planos de aula a cumprir também é uma variável, um fator que interfere no comportamento do professor. Crenças que os professores carregam sobre os alunos, sobre a família, as exigências da escola e das instâncias superiores. Inclusive, tem uma pesquisa de doutorado de um colega meu, da Universidade Federal do Paraná, doutorado em educação, o Célio Leite, que ele pesquisou justamente, do grupo da orientadora, da professora Lídia Weber, e eu participei dessa pesquisa, que pesquisou exatamente assim, qual é a maior fonte de estresse? É o trabalho do professor. E o primeiro citado para 800 e poucos professores foi não ter apoio da direção da escola. Então, a instância superior é um fator determinante para o nível de estresse daquele professor, muito mais do que o relacionamento ou um mau relacionamento dos colegas, dos pares.
situações presentes na vida social, na vida pessoal do professor, me desculpe, a história passada vivida com seus professores, a questão de formação profissional, os contextos que esse professor está inserido, porque ele é um ser humano, contexto social, político, econômico e cultural. Queridos alunos, os slides estão aparecendo em tela cheia? Ok, muito obrigada. Que aqui alguma coisa mudou na tela, mas se para vocês a visualização está boa, fico mais confortável assim. Então, o modelo de socialização proposto pela área de estilos parentais, ele foi construído, ele foi definido a partir das dimensões de responsividade e exigência. Esse modelo fornece um bom suporte teórico para a compreensão de como os professores influenciam o comportamento de seus alunos, assim como o estudo acerca do controle aversivo, que também está presente em tal interação. Esse modelo é importante para que a gente possa refletir na nossa disciplina o que é ser um professor e qual estilo de professor ou o que cada estilo de professor traz de consequência para o ambiente escolar. Então, a dimensão denominada exigência, ela se refere às atitudes dos professores de supervisionar, monitorar e controlar o comportamento dos alunos, de forma a impor e fazer cumprir limites e regras na sala de aula e em todo o contexto escolar. Pode ser considerada quando ao comportamento acadêmico e disciplinar do aluno. A dimensão de responsividade refere-se à qualidade na comunicação, o envolvimento, a reciprocidade e a afetividade do professor em relação aos alunos. Os professores demonstram interesse e se envolvem com o aluno, preocupando-se com o seu bem-estar geral. Passivo ou coercitivo é o comportamento do professor de impor uma situação aversiva, negativa em sala de aula e na escola, utilizando ameaças ou punições de forma inadequada ao comportamento do aluno. Pensando dessa forma, nós podemos ter 4 estilos de liderança de professores, sendo a combinação de exigência e responsividade. Quando nós combinamos uma alta exigência e uma baixa responsividade do professor, nós temos um estilo autoritário, que era o que nós comentávamos, de um estilo que se manteve e existiu há anos, há décadas, ok? Então, esse estilo de professor valoriza a autoridade, a ordem e a estrutura tradicional, sem atentar às demandas da criança. Esses professores buscam a obediência das crianças, dos alunos, sem considerar que eles precisam ensiná-las a seguir regras. Não permitem que elas participem de decisões, consideram pouco que as crianças sentem ou falam e não demonstram interesse e afetividade por elas. Nesse estilo,
além da ausência de relações afetivas entre professor e aluno, a criança se comporta de forma a fugir ou a se esquivar da punição estabelecida pelas regras do professor. Ah, ok, Jorge. Então a sua pergunta foi respondida. Luiz Antônio. O Luiz Antônio fez uma pergunta que seria o seguinte: cantinho do pensamento seria uma forma autoritária? Bem, Luiz Antônio, é uma resposta um pouco delicada, a resposta que eu vou dar, porque eu não sei exatamente como o comportamento de quem propõe acontece, ok? Então, eu vou passar alguns parâmetros para a gente pensar. Primeiro, o cantinho do pensamento não é um bom nome, porque, dependendo da faixa etária, um processo de reflexão ainda não acontece. Eu acredito que vocês possam puxar alguns conceitos que nós tivemos na apostila da nossa disciplina, em que explica as fases de desenvolvimento. Dependendo da idade, a criança ainda tem um pensamento muito concreto, que ela não consegue ainda utilizar todo o vocabulário, fazer insight, fazer um processo reflexivo sobre aquela ação, aquele comportamento que ela teve. Então, o que nós vemos que o cantinho do pensamento, ou um nome dentro da psicologia que a gente usa é o time out, né? E no meu doutorado eu traduzi como um tempo de pausa para a criança trabalhar o autocontrole, trabalhar a respiração, mas principalmente observar que ela pode suavizar o seu comportamento, né, o seu corpo. Isso pode ser muito válido. Mas se a gente conseguir trabalhar de uma forma a estabelecer autocontrole, fazer esse monitoramento dos sentimentos, das sensações, como o corpo está reagindo, mostrar para a criança que muitas vezes a gente precisa resolver um problema que está inserido naquele momento e fazê-la retornar à situação, ok? Aí é muito importante, tá? Mas tem uma forma científica de se fazer isso. É verdade. Se nós temos um tempo de pausa para as crianças, frequentemente a sugestão é que seja mais ou menos 1 minuto por cada ano de idade da criança, ok? E seria um recurso importante para a gente usar sempre no caso de comportamentos graves, a agressividade, o xingamento. Então, seria indicado nesse sentido, não como um comportamento, uma estratégia do professor para todas as situações. Adiante, pessoal. O estilo de liderança do professor permissivo são aqueles professores muito responsivos, mas pouco ou não exigentes. São os professores que buscam não serem punitivos, não estabelecem regras e limites apropriados, ou até estabelecem, mas não cumprem com as consequências estabelecidas quando os alunos não seguem as regras. Muitas vezes valorizam a opinião das crianças e deixam a autoridade de lado. Não monitoram os comportamentos, realizando os desejos da criança. São aqueles professores que deixam as crianças fazerem o que querem. Eu penso que aí vocês já ligaram várias luzes, identificando muitos pais permissivos. Que a criança, como tem a expressão do senso comum, sobe a cabeça, né? Faz da forma como quer. Então, são pais ou estilos de professores que eles não exigem, eles só satisfazem, eles só respondem às demandas das crianças.
O estilo negligente são estilos que não têm exigência e também não têm responsividade. Ao mesmo tempo em que não estabelecem regras e limites, não monitoram o comportamento dos alunos, também não se envolvem e não são afetivos com as crianças. Os professores que apenas ministram a aula, expõem os conteúdos propostos, sem atentar às necessidades e dúvidas dos seus alunos, dessas crianças. Podem ser aqueles professores que estão sobrecarregados com várias atividades ou apresentam problemas pessoais, não gostam da profissão, mas se veem obrigados a exercê-la por precisarem do dinheiro ou não têm alternativa. Então, esse estilo de professor conceituado como negligente é um dos piores estilos, como é em relação aos pais, né? Os pais negligentes, que eles não conseguem exigir e não conseguem responder à demanda das crianças. O estilo autoritário o estilo autoritativo seria a quarta possibilidade de estilo, é aquele estilo em que responsividade e exigência se encontram, acontece de uma forma equilibrada. Nem tanto um, nem tanto o outro, mas os dois na mesma medida. Ao mesmo tempo em que o professor apresenta claramente o nível de exigência da escola e da sala de aula, pelo estabelecimento de regras, limites e a monitoria do comportamento, também há a presença da afetividade, envolvimento e qualidade de comunicação nas relações que acontecem entre professor e aluno. Esses professores autoritativos propõem atividades, exigem obediência, mantêm a autoridade, fazem uso de explicações, entretanto, estão abertos para trocas com as crianças, elogiam e recompensam quando elas se comportam de forma adequada, consideram os sentimentos e as opiniões delas, fornecem alternativas e fazem-nas participar das decisões, permitindo o desenvolvimento da autonomia. Jéssica, você falou justamente isso, né? Quando a gente está olhando de uma forma conceitual, teórica, parece ter uma facilidade. Parece que a gente encontra um caminho mais confortável de identificação. Porém, né, eu vou apresentar para vocês que esses estilos, eles foram construídos por uma pesquisadora de psicologia no campo educacional, em que ela propõe instrumentos justamente para avaliar e para receber esse tipo de feedback dos alunos, que o professor receba esse tipo de feedback dos seus alunos, justamente como um instrumento de desenvolvimento. Deixa eu ir um pouco adiante. Esse é o livrinho, né, que trabalha, que propõe justamente esse quadro conceitual dos estilos de liderança dos professores. Como nós podemos desenvolver o estilo autoritativo, que é o melhor estilo, né, e como nós podemos identificar o nosso próprio estilo. Então, tem um questionário, um inventário, possível para que a gente possa receber esse feedback dos alunos, dos acadêmicos, para que nós possamos desenvolver um estilo autoritativo. É possível construir, só que nós precisamos investir nesse caminho.
Tânia, é isso mesmo. Nós não precisamos ser autoritários o tempo todo, nós não precisamos responder às demandas dos alunos o tempo todo, nós precisamos ser assertivos. Estabelecer regras de funcionamento para a sala de aula, regras para os relacionamentos, nós podemos colocar o fator afetivo nas nossas relações, mas as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não necessariamente tem que ser o tempo todo, mas de uma forma de média que isso seja possível, né? Como não precisa colocar água ou tal quantidade de água todo dia para uma planta, mas pode ser um dia sim, um dia não, tal quantidade. Essa dosagem que no final faz com que essa planta floresça, por exemplo. Né? O perigo é quando nós somos só responsivos, só exigentes, ou nenhum, nem outro. Quando vocês falam, né, de não perder as rédeas, o que é importante nós avaliarmos é a seguinte situação, queridos alunos. É assim, uma das coisas que funciona muito bem em sala de aula é quando nós temos a condição de criar, já no início da turma, com criança pequena, nós tendemos a trabalhar como combinados. Tá? Com adolescentes, nós podemos criar umas regras, né, alguns acordos, já no início. Por quê? Porque isso faz com que crie confiança e os adolescentes, os alunos, sabem o que é esperado deles. Só que quando a gente cria as regras, é importante que o professor esteja atento a valorizar quando elas são cumpridas. Ok? Isso faz com que elas se mantenham, que os alunos as cumpram e se sintam valorizados por conseguirem fazer isso. Voltando um pouquinho, eu quero destacar para vocês que não são todos os comportamentos dos professores, portanto, que promovem o desenvolvimento de competências, de habilidades necessárias a um funcionamento global, um funcionamento sistêmico do aluno, e que o desenvolvimento infantil pleno depende de um professor que construa uma interação positiva com o seu aluno, promovendo o que a gente fala dentro da psicologia, habilidades sociais e prevenindo problemas de comportamento. Habilidades sociais são as características, os comportamentos que fazem com que o indivíduo, o aluno, as crianças tenham acesso a relações e a interações satisfatórias. Os problemas de comportamento, eles se referem àqueles excessos ou déficits de repertório, como, por exemplo, a agressividade é um excesso de comportamento. Né? A timidez é um déficit de comportamento pró-social, por exemplo. Então, quando o professor trabalha investindo para que seus alunos desenvolvam habilidades sociais, isso nós já sabemos na área da psicologia que previne problema de comportamento. Ou seja, quanto mais o professor trabalha aumentando as habilidades sociais dos alunos, menores são as chances dos problemas de comportamento. Consequentemente, menor é a chance de fracasso escolar. E isso interfere no próprio desempenho dos alunos. Então, um caminho de reflexão é o que fazer para melhorar no contexto de sala de aula, né, para facilitar a interação, o desempenho acadêmico dos alunos, é investir no desenvolvimento de habilidades sociais, como, por exemplo, comunicação positiva, expressão de sentimento, atenção a comportamentos adequados, a relacionamento positivo, a comportamentos de cooperação entre os colegas, né, aquela turma, como que ela colabora, como ela coopera.
Pessoal, vocês estão falando de regras e eu gostaria de fazer um apontamento. Espero que seja válido para o nosso processo de reflexão sobre como agir, enfim, sobre a nossa prática profissional, enquanto professores. As regras, em alguns momentos, elas podem não funcionar muito bem se elas estiverem escritas de forma negativa. Vou dar um exemplo. Regra número 1, não bater nos colegas. É uma escrita, uma colocação, uma descrição negativa de uma regra, ok? Se nós escrevermos essa regra positiva, como que nós podemos escrever? Por exemplo, tratar os colegas com respeito, ou respeito também é um conceito mais amplo, tratar os colegas com cuidado, né, com amorosidade. Então, a gente pode transformar a regra de uma forma positiva. Quando a regra é escrita de forma positiva, os estudos mostram que elas aumentam a chance de serem seguidas pelos alunos. E a Edileia falou de um ponto que é fundamental, criar as regras junto com os alunos. Eles são parceiros, eles são as peças fundamentais para essa construção, porque isso faz com que a gente acesse eles, a gente cria regras que fazem sentido a eles. Isso mesmo, Kelly. A gente precisa, construindo com os alunos essas regras, nós precisamos explicar por que isso é importante acontecer. É um cuidado comigo e é um cuidado com o outro. Então, pessoal, pensando nesses estilos, o estilo autoritativo, ou seja, o professor que estabelece essas regras e limites e que tem um comportamento em sala de aula que é permeado por afetividade, que considera as características peculiares de cada fase do aluno, é o estilo que pode se apresentar como um fator de proteção ao desenvolvimento da criança. Por que como um fator de proteção? De proteção no sentido de ajudar essa criança, esse aluno, a ter um autoconceito positivo, a ter uma boa autoestima, a se sentir motivado a estudar, a gostar do ambiente escolar, aumenta a chance desse aluno querer se manter no sistema formal de educação. Então, é um contexto de promoção. Ok? Quando o professor não age, não atua com regra, limite e afetividade, nós falamos que o comportamento do professor, ele envolve um fator de risco. Por que fator de risco? Porque aumenta a chance do aluno, por exemplo, ter um mau desempenho escolar, de ter evasão escolar, de não ter um autoconceito positivo, de não ter uma boa autoestima. Então, é um fator de risco. Há um desencadeamento de saúde mental e de formação, de desenvolvimento desse indivíduo. Então, o professor com sensibilidade para a disciplina e com uma função de base segura, tendo perspectiva desse aluno, tendo um senso de eficácia e expressando afeto positivo, é um caminho certo, é um caminho confiável para uma boa interação em sala de aula. André, você tocou num sentimento e numa habilidade que é fundamental, que é a questão da empatia. A empatia é eu me colocar no lugar do outro, né? E observar com essa lente, calçando o sapato do outro, sentindo onde o calo do outro aperta, faz com que a gente se aproxime mais da condição do outro indivíduo. Empatia, quando eu consigo me colocar e olhar
para o que é fácil, para o que é difícil, e isso me faz se tornar mais sensível, de que eu não preciso julgar, de que eu posso pensar que a partir dessa perspectiva, existem algumas coisas que eu posso fazer para ajudar esse aluno, esse indivíduo. Jorge, é verdade, a tarefa do professor é uma tarefa bastante delicada, né? Uma tarefa bastante exigente. E de forma alguma, né, pensando na nossa webconferência, a gente quer culpabilizar o professor. A gente também não quer culpabilizar o aluno. Por isso que a gente falou de rótulo. O que nós queremos é ampliar, é expandir o nosso processo de conhecimento, de reflexão, de que algumas estratégias, de que alguns caminhos são apontados pela ciência como caminhos seguros, como caminhos que aumentam a chance de sucesso, seja de saúde do professor, de atuação profissional desse professor, bem como de desenvolvimento humano. É uma tarefa, ser professor é uma tarefa de extrema exigência e responsabilidade. Uma tarefa linda, né? Que vale a pena ser investida, que faz com que a gente precisa se desenvolver o tempo todo. Não é à toa que existem, né, inúmeras discussões, inúmeros movimentos, de que essa profissão precisa ser mais valorizada em inúmeros sentidos. O Fábio fez um comentário que em Sarandi tem uma escola em que os alunos só podem entrar com os uniformes, não pode boné, não pode skate. Essa escola é conhecida como por ser rígida nas regras. Isso gera respeito aos alunos e professores. Então, Fábio, eu acho que essa reflexão é importante se a gente voltar pensando no estilo de liderança. Pode ser uma exigência, pode ser um caminho. Se essa escola também tiver o fator de afetividade, aí está no nível equilibrado. Não tem problema ter a regra. A gente só precisa observar se só existe regra. Aí é um estilo autoritário, ok? Se não existe afetividade, se não atender às demandas, às características dessa população que a escola atende, aí nós temos um estilo autoritário, mas se as duas coisas estiverem juntas, é um bom caminho. Então, esse é o livrinho que eu indiquei para vocês pensarem e buscarem se desenvolver mais um pouco. Essa é a frase de Piaget, que eu acredito que vocês já devem ter acompanhado a apostila, a unidade em que tem a descrição, as características do campo teórico de Piaget, em que Piaget fala: professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender, essa curiosidade, essa vontade de sempre estar ampliando, de sempre estar passando por experiências, para justamente descobrir os significados, os sentidos. Ótimo. Então, adiante. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Queridos alunos e alunas, eu gostaria de encerrar com essa frase para também deixar, né, alguns minutos para questionamentos, para dúvidas, e justamente pensando que essa nossa interação hoje foi muito dentro dessa proposta. Um pouquinho, abrir um pouquinho mais, ampliar um pouquinho mais as reflexões, as visões, os caminhos possíveis que existem dentro
do campo educacional. E, principalmente, a gente possa pensar nesse fator de interação. O que eu faço que aumenta a chance de sucesso do meu aluno e da minha prática de dia a dia, de cotidiano, em sala de aula. Agradeço muito a participação de vocês. Peço mais uma vez desculpas pelo imprevisto do reagendamento e convido a todos para participarem da próxima webconferência que acontecerá no dia 26 de março. Ok? Será uma webconferência voltada a pensar um pouco mais na fase de desenvolvimento da adolescência, que é o grande foco de interação de vocês, né? Pensando nessa perspectiva profissional. Então, vamos ficar. Teremos, pessoal, um quiz para vocês responderem, para vocês participarem. Por favor, a qualquer momento, me peçam algum texto, algum outro material, ou me mandem uma pergunta, que eu vou estar disponível a ajudá-los. Porque o comportamento de vocês também me faz me construir, me desenvolver como professora. Obrigada, vocês gostaram da aula. Eu também gostei demais de estar com vocês, de interagir, de passar um pouquinho do que eu estudo, da minha paixão. Muito, muito obrigada. Foi um prazer, foi um prazer. Claro que é um contexto diferente, né? Conversar com a câmera, mas é um contexto importante também. É assim que precisa acontecer. E é uma nova variável que faz com que a gente se desenvolva um pouco mais. Então, encerramos por aqui. Respondam o quiz, leiam os materiais, procurem assistir o seriado, que vocês terão um ótimo aproveitamento. E tenho certeza que com toda essa dedicação, vocês conseguirão alterar muita trajetória de vida de inúmeros adolescentes que vocês tiverem contato. Tá bem? Muito obrigada, uma boa noite e até daqui uns dias. Tchau, tchau!